Uma boa noite a todos. Estamos começando agora a nossa segunda aula da disciplina Avaliação de Riscos Ambientais. Na aula passada, a gente fez uma apresentação geral da disciplina, do professor, a gente fez uma rodada também de apresentação entre nós e depois a gente conseguiu conhecer um pouco do plano de trabalho proposto para essa disciplina, também como será feita a avaliação, e em seguida a gente entrou no item 1.1 da nossa disciplina, que era falar sobre conceitos gerais de risco. E a gente terminou o nosso encontro na semana passada exatamente com esse slide, onde a gente, só lembrando um pouquinho, a gente viu que risco sempre é igual a incerteza, que, de certa forma, nos leva a entender que as empresas buscam o controle dos riscos com o objetivo de proteger os seus ativos, proteger o seu patrimônio e também o interesse dos seus acionistas. A gente fechou esse bate-papo na semana passada e eu estava reforçando para vocês que realizar a avaliação, análise de risco, nada mais é do que utilizar uma ferramenta de gestão para apoio à tomada de decisão. É óbvio que, ao longo da nossa disciplina aqui, a gente vai dar uma ênfase muito maior na questão relativa ao meio ambiente, aos impactos ambientais derivados de atividades potencialmente ou efetivamente poluidoras. O que a gente vai fazer é aplicar uma metodologia de avaliação de riscos de maneira assíncrona a uma metodologia de avaliação de impactos ambientais. Então, até conversei com vocês sobre a necessidade de a gente já ir organizando um certo fluxo na cabeça. A primeira questão é a gente saber qual é a atividade, em seguida, a gente descobrir, dentro dessa atividade, qual é o aspecto ambiental ou quais os aspectos ambientais, em ato contínuo, descobrir dentro desses aspectos ambientais quais são os possíveis impactos ambientais. Dentro dos diversos impactos ambientais, em ato contínuo, a gente identificar aqueles que são significativos e aqueles que são significativos nos levam à necessidade de avaliar riscos. Aí, risco é sempre igual. Risco é igual à magnitude da ocorrência de uma ação multiplicado pela probabilidade de ocorrência dessa ação. Então, eu tenho um resultado de risco. Essa classificação do risco me leva a uma ação, o desenvolvimento de um plano de ação para mitigar os efeitos desse risco, ou efetivamente compensar, ou até mesmo aceitar os efeitos desse risco. Então, todo o fluxo, digamos assim, de avaliação de riscos ambientais, ele pode ser definido nessa minha fala, de pouco mais de um minuto. O que a gente vai fazer aqui é estruturar vocês de informações para que vocês consigam fazer todas as etapas desse fluxo de maneira assertiva, e que a gente possa considerar no amplo senso, todas as variáveis relativas aos impactos ambientais que a gente vai considerar. Tá? Então, mas é impossível não dizer que a avaliação de riscos ela é uma ferramenta de apoio à tomada de decisão, que tem o objetivo, de certa forma, a proteção de ativos, proteção de patrimônio, proteção dos interesses dos acionistas das empresas. Mas como surge a necessidade da gente realizar a avaliação de riscos? Obviamente, o primeiro germinar, se assim eu posso dizer, da avaliação de riscos, ele vem não na área ambiental, mas ele vem na área dos negócios. E na área dos negócios, especificamente na área empresarial, após uma série de catástrofes, investimentos feitos de maneira inadequada, que acabaram gerando muitos desgastes, muitas brigas judiciais e, obviamente, levaram a uma aprendizagem, um amadurecimento, na verdade, da necessidade de a gente considerar o efeito do risco sobre as nossas decisões. Então, a gente aprendeu na dor, essa é a mais pura verdade. A gente aprendeu no bolso, vendo que muitos negócios naufragaram a partir do momento que não foi considerada uma análise de risco apropriada e bilhões de dólares investidos foram jogados dentro do lixo. Tá? Então, a ferramenta avaliação de riscos surge a partir dessa perspectiva.
E depois ela foi sendo transladada, aplicada em diversos outros segmentos, né? Em todas as áreas é possível se realizar a avaliação de risco, né? A questão é a gente descobrir se a metodologia que eu estou utilizando para aferir os riscos ela é adequada. Resta saber se a métrica que eu estou propondo vai me gerar bons resultados que me levem a uma condição de segurança. Porque o projeto riscos, isso tudo no âmbito do planejamento. Agora, na execução, pode ser que os riscos se materializem no meu pior pesadelo. Mas espera aí, eu não previ essa ou essa ação? Ah, então beleza, então eu previ essa. Então, se acontecer isso, eu devo adotar essa estratégia. É isso que o gerenciamento de riscos nos propicia. É por isso que é tão importante a gente realizar a avaliação de riscos. O objetivo principal das metodologias aqui, independente da área, na área ambiental ou não, né, é propiciar a criação de cenários que são considerados estratégicos para que a gente tenha apoio para tomar decisões mais assertivas. Então imaginem vocês, vamos supor que vocês são empreendedores e vocês estão querendo, né, vocês estão com muito dinheiro em caixa, então vocês são muito milionários, vocês vão sair, né, da Universidade Veiga de Almeida, vão se juntar, vão fazer uma startup de muito sucesso, vão virar um unicórnio das startups, vão bombar. E vocês estão pensando em investir num determinado empreendimento que tem aspectos ambientais relativos. Vamos supor que vocês estão querendo investir na área de combustíveis e vocês estão, de maneira audaciosa, propondo, né, a construção de uma refinaria de petróleo. Então, beleza. Vocês juntos são extremamente competentes, eu acredito em todos vocês. Mas vocês estão querendo propor, né, que vocês tirem o din-din de vocês do banco e apliquem em uma determinada empresa para que essa empresa construa, execute, implante e posteriormente opere uma refinaria de petróleo. Bom, a primeira coisa é que vocês já devem saber que a atividade de refino de petróleo é uma atividade demasiadamente degradadora. Lembrando que aquilo que causa degradação ambiental é essencialmente aquilo que tem impactos ambientais negativos. Tá? Então, sabidamente, as refinarias são atividades degradadoras. Atividades degradadoras essas que têm, seja na implantação, seja na operação, tem uma série de atividades e de processos. Cada atividade, cada processo desse tem lá uma dezena, talvez uma centena de aspectos ambientais possíveis. E cada um desses tem N possíveis impactos ambientais. E desses N possíveis impactos ambientais, eu tenho outros W possíveis riscos ambientais. Então vocês, né, conhecedores da temática, solicitam antes de tirar, digamos assim, todo o dinheiro do banco e colocar nesse investimento, vocês solicitam uma análise de risco ambiental e verificam que com a tecnologia que vocês estão propondo, com os processos que vocês estão propondo, vocês vão ter uma quantidade de impactos ambientais negativos significativos que levam à tendência da ocorrência de riscos ambientais severos, graves ou catastróficos, na sua grande maioria. Será que vocês vão se sentir absolutamente confortáveis de fazer esse investimento? É algo minimamente a se pensar. Vamos pensar nisso? Pensa com a cabeça de um investidor, conhecendo o mundo que a gente conhece hoje. É claro, a área ambiental, no passado,
pode até ter sido considerada como um modismo. Hoje em dia, não existe multinacional, não existe uma empresa que não considere minimamente os pilares da sustentabilidade nas suas rotinas e atividades. Se ainda existia uma empresa que está absolutamente defasada. Agora, imagine você como investidor, sabendo que o resultado da análise de riscos de uma atividade que você está querendo investir dinheiro demonstra que há uma suscetibilidade enorme a riscos elevadíssimos, catastróficos dessa atividade. Será que você se sentiria confortável em fazer um investimento? Bom, vamos fazer, eu já fiz a pergunta, mas responda aqui no chat, deixa eu voltar aqui no chat. O que vocês acham? Temos aqui um coleguinha. Deixa eu abrir. Maravilha, já temos 9 colegas aqui. Então, boa noite, Hannah. A maioria está dizendo não. Bom, a maioria está dizendo não. E vocês nem viram o relatório de risco ambiental. E vocês nem tiveram acesso ao documento. Por quê? A síntese dele foi clara. Vamos supor assim, dos 320 riscos identificados, eu consegui constatar nesse relatório que 93% são riscos catastróficos. 5% são riscos significativos. 2% são riscos médios. E 1% são riscos baixos ou reduzidos. Ou seja, a grande maioria dos riscos identificados por essa atividade são riscos de alta periculosidade. Significa dizer que existe uma clara tendência a ter problemas. Isso significa dizer que, no processo decisório, um investidor, um gestor, tem uma informação muito importante na mão. Ele pode ou não decidir, a partir desse momento, se vai querer investir naquele negócio, naquele empreendimento. E a avaliação de risco ela deve ser usada para muitas coisas. Pode e deve. Então, a resposta de vocês aqui foi embasada na minha fala, que é uma fala hipotética. Vocês, enquanto gestores, tomadores de decisão, quem sabe, né, donos dessa startup maravilhosa que faz investimentos fantásticos no unicórnio bilionário, bom, já sabem que o risco é elevado e vocês optaram por não fazer esse investimento. Então, queridos, talvez de uma forma ainda que intuitiva, e também um pouco tendenciosa, porque eu fui tendencioso na minha fala, vocês já tenham conseguido perceber a importância real, digamos assim, de uma avaliação de risco. Agora vocês conseguem imaginar que isso não era feito na década de 80? Seja qual for a área, tá, gente? Não estou aqui nem especificando aí uma área XYZ, não. Isso não era feito. E é claro que isso pode contribuir muitíssimo, muitíssimo, para que a gente possa ter estudos de impacto ambiental, relatórios de impacto ambiental, estudos de viabilidade técnica econômica ambiental, que, considerando essa vertente, sejam ainda mais precisos e ainda mais assertivos. Oi, Bianca, pode? Claro que pode. Pode ser construído. Pode sim, o pior é que pode. Vamos supor que o órgão ambiental tenha recebido esse relatório. E esse relatório aponta para os riscos elevadíssimos dessa atividade. Obviamente que essa é uma atividade passiva de licenciamento ambiental. E, obviamente, pelo porte da atividade, pelo potencial poluidor da atividade, ela também é uma atividade passível de elaboração de estudos de impacto ambiental e relatórios de impacto ambiental. Então, lá dentro do WEIA, espera-se que exista uma avaliação de impactos ambientais
e que, se houver a identificação de impactos verificativos, tenha também uma avaliação dos riscos ambientais. O órgão ambiental ele pode colher essas informações e saber o seguinte, tá, beleza, os riscos são elevados. Tá, a gente pode negar esse pleito, ou a gente pode tentar saber com o empreendedor quais são os sistemas de controle ou estratégias que ele vai adotar para mitigar esses riscos, tender a zero esses riscos, ou até mesmo, se esses riscos não forem possíveis de serem mitigados, como eles serão compensados. Ele pode ser barrado? Pode. Ele será barrado? Não sei. Depende. Depende do processo, depende da equipe que está fazendo a avaliação, depende de muitas coisas, muitas coisas. Mas ele poderia vir a ser. O empreendedor, ele tem um papel-chave. Ele pode querer aceitar os riscos. Os riscos são elevados, ambientalmente falando, os riscos são elevados, mas eu quero aceitar esse risco porque a oportunidade de negócio é muito boa. Então ele pode querer, né? Sabe que existe uma certa bagunça na área ambiental com relação à autuação, às multas que são concedidas. Você não vê aí, né? O IBAMA tem não sei quantas milhares de multas que foram lavradas e ninguém nunca pagou. Então, assim, o empreendedor ele entende que isso também é risco. Ou seja, existe o risco ambiental em si e existe o risco de eu sequer ter sido visto cometendo essa infração ambiental. Então, isso tudo vai para dentro de um planilhão, um planilhaço, um relatório, no qual eles avaliam. E pode ser que o risco do negócio, né, seja suficientemente adequado para que a gente meio que feche os olhos para os riscos ambientais. É por aí. Tá? Boa noite, Hanna. Gabriel pergunta aqui, para esse gerenciamento de risco, existe algum software que auxilia com gráficos e informações? Tem vários. Lá na frente eu vou mostrar algumas coisas para vocês, tá? Mas o mais importante não é o software, assim, porque o software... O que o software vai fazer? A mesma coisa que uma planilha vai fazer para você. Qual é a grande pegada do software? A grande pegada do software é que geralmente ele é adaptado para um tipo de atividade e ele tem, na sua gradação daquilo que é relevante, ou seja, a escala de probabilidade e impacto, ele consegue trazer o expertise dos profissionais daquela área. Então ele fica muito mais sensível, mais preciso. Geralmente ele é desenvolvido para uma aplicação numa determinada, no segmento financeiro, sabe? Ou num segmento, né, de segurança, parte de seguros. Então eles trabalham esses softwares definindo muito bem as variáveis que levam a um risco ser considerado de alta probabilidade, de média, de baixa. Eles trabalham muito bem nessas escalas para conseguirem alcançar uma maior precisão. Canejo, eu preciso fazer isso na área ambiental? Em geral, não. Em geral, na área ambiental, a gente adota uma matriz de risco, elabora um estudo de análise de risco ou elabora um estudo de impacto ambiental, submete isso ao órgão ambiental e o órgão ambiental avalia a metodologia que a gente escolheu. Pode ser a metodologia do Gabriel, pode ser a metodologia do Canejo, pode ser a metodologia da Bianca, mas vai ser avaliado pelo órgão ambiental. Ah, eu posso usar um software e apresentar para o órgão ambiental os resultados? Pode. Não tem problema nenhum. Tá? Problema nenhum. Inclusive, a gente tem um professor aqui na pós, ele dá aula de diversas disciplinas e ele também faz umas palestras na graduação, que é o professor Vanilson Fragoso. Ele tem uma empresa que é a CIB Consultoria e ele trabalha com auditoria, né, auditoria ambiental, auditoria de licença, ele trabalha com certificação, ele trabalha com análise de risco. É um profissional muito completo na área ambiental. Ele até vai fazer uma palestra para vocês, acho que semana que vem, né? E é até muito bacana o caso, por isso até que eu estou trazendo. A gente teve uma aluna da engenharia ambiental, né, uma aluna muito bacana, muito participativa, que a gente, né, fez uma ponte com o Vanilson, eu, o César, e a gente conseguiu um estágio para ela
na época, com o Vanilson. E ela se formou, né, e o Vanilson acabou efetivando ela depois, com a Ana o nome dela, estava tentando lembrar. E o Vanilson acabou efetivando ela. O que ela fez lá? Ela desenvolveu exatamente esse software que você está comentando agora. Só que um software que é utilizado pelo Vanilson, pela empresa do Vanilson, que é a consultoria, para realizar as análises de riscos que ele aplica nos clientes dele. Então, foi até alvo do TCC dela, ela criou um banco de dados com uma série de informações que levam a essa gradação de escala que eu estou comentando com vocês. E eles têm um software que é o que faz a análise de riscos de maneira assim, muito bacana, muito precisa, para uma série de empreendimentos na área ambiental. Vale a pena conhecer depois, eu posso até convidá-la, se vocês quiserem, convidar o Vanilson também para apresentar para vocês esse sistema. E a gente tem outro aluno, que também é o Daniel, né, que está trabalhando com o Vanilson hoje. Ele é ex-aluno da engenharia ambiental, fez a pós comigo em planejamento e gestão ambiental, e hoje está com o Vanilson trabalhando, está como o braço direito lá do Vanilson, construindo o SIGLEG, que é um outro produto, que é um sistema de legislação e muito bacana da área ambiental que eles estão desenvolvendo, muito legal mesmo, perspectiva. Mas sim, respondendo a sua pergunta, Gabriel, sim, existem softwares, existem dashboards, a gente pode usar o Power BI, né? A gente tem várias formas, inclusive fica o convite, não sei se está muito cedo ainda para falar isso, mas fica o convite de pensar, quem tiver afinidade aí com o Power BI, né, desenvolver um dashboard interativo para compor uma análise de risco de atividades efetivamente poluidoras, eu acho muito bacana. É um produto muito legal, que rende até mestrado. Então, a gente pode escolher algumas atividades, né, ou então, de repente, escolher um segmento, por exemplo, indústria. E aí a gente tenta pensar aquilo que é característico de análise de risco para a indústria. Mesmo indústria vai ter que ter um segmento, vai ter que ter uma área dentro do segmento, não tem jeito. Ou então quer pensar na área, né, de saneamento, né, vamos pensar em água, né, esgoto, tratamento de resíduos, vamos tentar conhecer bem essas atividades para que a gente possa levantar aspectos e impactos e para que a gente possa prever riscos e ter uma matriz de riscos específica, né, e se for o caso até ir a campo, né, e fazer verificações de risco utilizando isso, e vai ficar lindo, e quem sabe um doutorado e depois um prêmio Nobel da Paz ou qualquer coisa do tipo. Desculpa se eu fui muito longe, mas a verdade é que isso é absolutamente possível, né? Basta vocês quererem desenvolver. Tá? Eu estou doido para fazer o curso Power BI. Eu até comprei um no Udemy, mas eu ainda não consegui parar 9 horas para ver o curso e conseguir desenvolver. Mas é algo fantástico. Vocês vão ver aqui, vocês vão chegar nas matrizes de risco. Tá? Mas a gente pode caminhar numa direção dessa. Fica aqui a sugestão, o convite. Se não for eu o orientador, sempre tem algum bom orientador para indicar. Tenho certeza que vocês vão gostar. É muito importante, hoje em dia é muito importante, porque o Power BI ele entra como se fosse quase que como um substituto do Excel, né? Ele tem todas as funcionalidades do Excel e ele ainda possibilita você fazer, né, gráficos dinâmicos com dashboard vinculado pela internet. Então, assim, a gente pode criar dashboard de tudo. Eu, no meu doutorado, eu construí um índice de sustentabilidade operacional de aterros sanitários e foi uma proposta interessante, que eu peguei, né, um grupo técnico ambiental, um grupo econômico e um grupo, né, social, grupo de indicadores, né? E a partir disso eu criei vários dashboards que podem ser utilizados nos aterros. E eu fui a campo, né? Eu visitei os aterros e para cada aterro eu tenho um dashboard lindíssimo. E eu fiz isso tudo no Excel. Só que eu defendi o doutorado em 2019 e infelizmente não deu tempo, né, de eu aprender o Power BI para poder botar na minha tese, senão seria muito melhor. Mas o que tem hoje de utilização, o próprio SNIS, eu não sei se vocês conhecem o SNIS usa o próprio Power BI. Depois entra lá, quem não conhece ainda, vai lá, portal de informações do SNIS, ou portal de informação do SNIR,
tá? E que a gente tem todas as informações, que é o Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos, que é o SNIR, e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o SNIS, tá tudo em Power BI, assim, um negócio fantástico. Você consegue lá, com meia dúzia de cliques, saber quanto o seu município está gerando, dados atualizados pela equipe lá, né, na sede, automaticamente migram, né, numa planilha que eles têm lá, automaticamente migram para, né, o Power BI, que é esse dashboard que é disponível, né, para a população poder acessar, inclusive com filtros. Tá? Vale super a pena. Muito legal. Eu cheguei a fazer pela pós, né? Porque eu tenho, na pós eu tenho uma disciplina chamada Indicadores de Desempenho Gerenciais e de Processos, que é uma disciplina que eu leciono há muito tempo, exatamente pelo histórico que eu tenho no meu doutorado de pesquisa sobre o assunto. E a gente tem dentro desse curso, que é um curso de 20 horas, a gente tem um módulo de 4 horas de Power BI, que não é comigo, é com outro professor. Mas se for de interesse de vocês, eu posso até dar uma cantada nele, mais lá na frente, né, para ele fazer uma palestra introdutória sobre Power BI, não para a gente especificamente só, mas também para a engenharia ambiental como um todo. Vou até pensar nisso, viu? É uma boa. Eu acho até que eu vou botar isso na programação do Lives da Civil. Que, bom, vocês sabem que eu estou coordenando a engenharia civil, né? E lá a gente tem um programa de lives que está começando amanhã, né? Esse ano, está começando amanhã, e eu vou botar uma palestra só sobre isso. Então me acompanha lá no LinkedIn, no Facebook, etc., que eu vou, nas próximas semanas, com certeza, colocar, porque é do meu interesse também. Acho que isso é muito bacana. Bom, feito esse interregno cultural, né, vamos voltar agora à nossa fala aqui da disciplina. Bom, acredito que até o momento tenha ficado claro para todos vocês, né, a questão relativa, né, ao uso da ferramenta avaliação de riscos, né, como, na verdade, um apoio ao processo decisório. Né. Vocês têm alguma dúvida com relação a isso? Se tiverem, manda aqui no chat, que daqui a pouquinho eu volto lá no Teams e respondo, tá? Bom, a primeira questão que a gente vai, acho que aprofundar um pouco mais hoje, está aí nessa perguntinha. Você sabe a diferença entre dano, perda, acidente, risco subjetivo e risco numérico? A gente precisa começar a conhecer melhor esses conceitos para poder desenvolver, né, uma boa análise de risco. Bom, primeira questão, dano máximo provável. Né? Dano máximo provável é o dano que irá ocorrer com o sistema de proteção que exista em condições normais de serviço. É algo que já é possível de ser previsto. Perda máxima provável é a perda em caso de falha dos serviços internos e externos de proteção de falhas. Ou seja, é algo que ocorre mesmo após o nosso esforço, né, de controle. Perda normal esperada, né, é um evento que usualmente envolve partes menores ou secundárias que são reparados com facilidade. Acidentes maiores ou acidentes ampliados são eventos de maior gravidade e de menor frequência. Né? Se a gente tiver que, né, fazer alguma analogia, eles são tipo a chuva de verão, né, que a gente sabe que ocorre com uma maior intensidade e com uma frequência reduzida. Né? A consequência é um grande número de afetações a pessoas e a equipamentos, muitos transtornos derivados disso. O incidente é qualquer evento ou fato negativo com potencial de provocar danos. Não necessariamente ele veio a causar algum dano. Pode ter havido um incidente que propiciou o vazamento de um determinado líquido que não causou nenhum dano, pois havia um sistema de drenagem e depois tratamento de líquidos naquela área. Porque havia um piso impermeabilizado, porque havia alguma forma de se realizar o controle. Nível de risco, né, ele vai expressar a probabilidade
de possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos operacionais. Causa é entendido como a origem, né, relacionada ao evento que leva ao dano ou à perda. A perda é o prejuízo de uma organização sem garantia de ressarcimento. Ou seja, a perda é aquilo que a empresa nunca quer ter, né? Porque ela faz um investimento e ela tem uma perda, né? Ela, de certa forma, perde duas vezes. Significa que ela investiu e vai ter que investir novamente para ter um determinado resultado. A gente tem agora a definição do risco subjetivo, que na tradução do inglês é o chamado hazard, né, que é uma ou mais condições de uma variável com potencial necessário para causar danos. Os danos podem ser entendidos como lesões a pessoas, a danos a equipamentos, perdas de materiais ou redução da capacidade de desempenho. O risco, a visão numérica dele, é o que a gente vai trabalhar através das matrizes de risco. Então a gente tem o hazard, que é algo subjetivo, e tem o risk, que é algo numérico. O risk ele vai trazer a expressão de uma probabilidade de possíveis danos dentro de um período específico de tempo ou número de ciclos operacionais. O valor quantitativo do risco pode ser conseguido multiplicando-se, né, a probabilidade de ocorrência, como a gente já falou, né, pela medida da consequência. Lembrando que a medida da consequência pode ser várias coisas, só numa matriz de risco todas elas precisam ser a mesma, né? Mas eu posso ter a magnitude como uma consequência, ou o dano como uma consequência, ou a intensidade como uma consequência, ou a perda como uma consequência. Então, a gente está avaliando acidentes que podem vir a ocorrer no âmbito do planejamento. Então, a gente analisa a probabilidade deles ocorrerem e o dano, magnitude, intensidade, perda também desse acidente. Beleza? O perigo nada mais é do que, né, expressar uma posição relativa a um risco que favorece a sua materialização em danos. Queridos, significa dizer que o perigo ele se converte em um risco. Eu posso dizer ainda melhor que o perigo ele é a fonte do risco. Beleza? Vocês conseguem entender dessa maneira? Vamos supor que eu esteja lá todo serelepe, né? Tenta imaginar essa cena. Caminhando, felizmente, alegre e contente, né? Naquele fantástico lugar que é a savana africana. Tenta imaginar que eu estou lá, estou dando um passeio, um rolé. Estou fazendo lá, estou dando meus corre, né? Estou lá dando uma volta lá na savana africana e, assim, fui totalmente despreparado, né? Fui assim, com a roupa do corpo, né? Com o celular, a garrafinha d'água, estou lá andando na savana. Aí, de repente, não mais que de repente, aparece, né, um pequeno grupo de leões famintos. Esse pequeno grupo de leões famintos, eles vão olhar para mim e vão pensar, opa, aqui eu tenho jantar, café da manhã, almoço e talvez jantar de novo. A gente vai ter que jantar esse cara. Vamos imaginar a seguinte coisa. Bom, eu estou correndo risco, certo? Até aí ficou claro para todo mundo. Eu me coloquei numa situação de risco. Eu me coloquei em uma situação de risco porque existe um perigo.
E qual é o perigo? O perigo é que eu estou no meio da savana africana com leões famintos. O perigo é o leão faminto. Vamos supor que eu tenha passado ali por eles num péssimo dia para mim, né? Porque eles estavam há 4 dias caçando sem conseguir comer. Então eles estão ligeiramente noiados de tanta fome. Eles vão me cercar, vão fazer o possível e vão me ter para o jantar. Ou seja, eu aumentei o meu nível de exposição. Eu não tinha como saber que eles não tinham jantado ou não, mas eu me dei mal. Fiquei numa situação mais exposta. Agora, vamos tentar imaginar que eu estivesse fazendo esse mesmo passeio e os leões teriam acabado de almoçar. Deram sorte na caçada. Encontraram lá um hipopótamo. Comeram um hipopótamo no jantar e ainda estão assim, né? Estão bem, estão de boa. Pode ser que eu não seja tão atrativo para eles. Então, apesar de existir uma fonte de perigo, que são os leões, o risco vai ser reduzido. Será que vocês entendem? A gente vai precisar brincar um pouco com esse olhar. Eu costumo dizer que a gente corre risco o tempo inteiro. Existir é correr risco. Todo mundo, depois que conhece um pouco mais sobre o conceito de risco, fica um pouquinho obsessivo. Fica um pouco mais preocupado. Porque você tem, bom, se eu fizer isso, pode acontecer aquilo. E se acontecer aquilo, a magnitude pode ser elevada, o que vai me levar ao problema tal. Bom, pode ser que não aconteça algo muito sério, mas a probabilidade de acontecer uma coisa menos séria é muito grande, por causa disso. É quase que uma maneira de pensar. Eu quero levar vocês para esse lugar, obviamente de forma saudável, para que a gente consiga fazer a avaliação dos riscos ambientais, treinando o olhar de vocês para os possíveis acontecimentos derivados das ações ambientais. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, mas uma das melhores metodologias, ela cabe numa pergunta, que é a famosa metodologia What If, que traduzindo em português é o que aconteceria se? Queridos, essa é uma pergunta muito poderosa, para que, no nosso contexto, da nossa disciplina, essa é uma pergunta muito poderosa. Poderosa mesmo, que vocês têm que, não é, aí já não é mais facultativo, é obrigatório, vocês têm que exercitar para poder compreender riscos. O exercício é simples. Eu estou diante de uma atividade potencialmente poluidora. Vamos imaginar agora o transporte de produto químico perigoso, como, por exemplo, o transporte de combustível. Tá, então vamos lá. Vem comigo. Vamos tentar imaginar o transporte desse produto químico perigoso. Vamos supor que essa é uma empresa especializada. A empresa especializada tem lá seus planos de atendimento à emergência. Então, ela já previu várias situações de emergência possíveis e ela tem, em funções dos riscos já avaliados, uma carteira de opções, de ações que podem ser feitas no caso da ocorrência de um acidente. Acidente é a materialização de um risco que foi planejado. Então, vamos supor que eu tenha lá um motorista que, de todos os motoristas da empresa, ele nunca sofreu nenhum acidente. É um motorista exemplar. Ele consegue cruzar o Brasil inteiro sem ter nenhum tipo de problema. Pessoa muito séria, muito dedicada. E, infelizmente, num determinado dia, ele, ao dirigir o seu caminhão, sua rotina, era isso que ele fazia a vida inteira,
Ele estava lá no meio da estrada, de noite, de madrugada, e ele, de repente, não mais que de repente, ele viu na frente dele um balão vermelho. E ele já tomou um susto, né? Aí ele avançou um pouco mais com o caminhão, ele viu outro balão vermelho. Aí ele avançou um pouco mais com o caminhão e ele viu o It a Coisa. Viu o It a Coisa na frente dele. Ele ficou apavoradíssimo, ficou morrendo de medo, ele, assim, ficou apavorado, ele perdeu o controle, ele virou o volante do caminhão, ele perdeu, né, o controle, ele tombou o caminhão, porque ele viu o It a Coisa no meio da estrada. Ficou apavorado. Pô, eu acho que eu faria a mesma coisa. Ficou apavorado. Então, tombou o caminhão. Tá, vamos lá. Esse era um risco provavelmente calculado. Um risco subjetivo e também um risco numérico. Dá para calcular os dois. Os dois não. Subjetivo a gente escreve, numérico a gente calcula. E o caminhão tombou. Vamos tentar imaginar agora. Eu vou pedir para que vocês escrevam no chat para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Caminhão transportando combustível, que é considerado um produto perigoso. Ele tombou. O que vocês acham que pode acontecer? Usem a imaginação de vocês. O que aconteceria se um caminhão lotado de combustível viesse a tombar em uma estrada? O que vocês acham? Bianca ficou com medo aqui, né? Bianca ficou com medo do It a Coisa. O Lucas falou, atropela. Muito bom. Atropela. Mas é fantasma, cara. E aí, como é que faz? Muito bom. Bom, primeira coisa que vem à cabeça de vocês é pegar fogo. O caminhão pode pegar fogo, o caminhão pode explodir, ter uma explosão. Derramamento na rodovia além de uma possível explosão. Uma catástrofe. Bom, vocês resumiram algumas das ações. Mas vamos tentar começar a organizar esse evento, né? Isso, vamos além. É exatamente isso que eu quero, Larissa. Vamos além. Tá? Vamos tentar... Olha o meio físico, o meio biótico, o meio antrópico. Olhem tudo que está à volta de vocês. Olhem. O It a Coisa pode voltar e matar o motorista. Isso é verdade. Isso é verdade também. Pode acontecer. Né? A probabilidade é alta, é baixa. Né? O risco, a magnitude é alta, é baixa. Aí o Ian coloca aqui, pessoas podem se machucar, morrer, com certeza. Pessoas podem morrer dependendo de onde explodir. Sim. O que mais? Tem tanta coisa. Vamos lá. Vamos supor engarrafamento. Pode acontecer engarrafamento. Concordo. A gente ainda não está focando nas questões ambientais, mas praticamente ninguém falou aqui sobre a questão ambiental. Isso, Mirna, muito bem, começou a jogar onde eu queria. O combustível pode contaminar outras áreas. Sim, lembrando que, né, a gente tem aspectos ambientais, impactos ambientais, que vêm a gerar riscos que, se forem significativos, a gente vai ter que propor uma série de ações de controle. Mas o caminho é esse, vamos lá. Então vamos tentar pensar um pouco mais. Né? Vamos lá, o caminhão tombou. O caminhão ele tinha combustível. Ninguém me perguntou até agora, Canejo, quanto vazou de combustível? Eu só falei que vazou, certo? Eu podia falar para você, vazou 1 litro de combustível. Ou eu poderia falar para você, não, vazou 18, 16, 20 mil litros de combustível. Ou então eu posso dizer assim, bom, o caminhão tombou,
vazou 16 mil litros de combustível, e esse combustível ele ficou no asfalto, todo retido. Aí é uma coisa. Aí eu posso falar para você também, não, vazou 16 mil litros de combustível, e esse combustível seguiu o asfalto, parou no solo, empoçou no solo, e depois ele escorreu mais à frente na direção de um corpo hídrico. Perceba que eu tenho uma contaminação de solo, porque certamente houve infiltração, e eu tenho contaminação, né, do lençol freático e tenho contaminação das águas superficiais. Agora vem comigo. Não para nisso não. Vamos mais. E agora? O que aconteceu com a fauna daquele solo? O que aconteceu com a fauna do corpo hídrico? O que aconteceu com aquela microbiologia? Aí vamos lá. Alguém aqui comentou, fez um engarrafamento. É um exemplo. Vamos um pouquinho mais. Estava muito sol. E em função da reflexão de um espelho retrovisor que estava direcionada para uma poça daquele combustível, vocês sabem que é possível, acabou gerando a temperatura correta para que entrasse num estado de ebulição e, consequentemente, como por ser um líquido inflamável, aquilo pegou fogo. Agora vamos tentar pensar sobre a perspectiva do fogo. O que pode acontecer com o solo se pegar fogo? O que pode acontecer com a biota se pegar fogo? O que pode acontecer com as pessoas? Então, o exercício maior, digamos assim, de um estudo de análise de risco é a gente conseguir ir respondendo essas perguntas, sempre tentando focar nessa questão trivial, que é responder o que aconteceria se. Então, beleza. O que aconteceria se o caminhão tombasse? Percebam que eu tenho várias opções. O que aconteceria se houvesse um vazamento? Eu tenho várias opções. O que aconteceria se esse líquido, que é, né, um produto perigoso, ele entrar em contato com o solo? O que aconteceria se esse líquido perigoso entrasse em contato com a biota? O que aconteceria se esse líquido, que é, né, perigoso, entrasse em contato com a água superficial, com as pessoas? Percebam que algo que parece simplesmente, né, um acidente do dia a dia pode ter repercussões muito grandes. E ainda mais quando a gente fala sobre a perspectiva ambiental, em que vocês sabem que não existem fronteiras. A química é algo maravilhoso, por isso eu adoro o Cleiton. Cleiton é uma pessoa fantástica, porque ele mostra para vocês que os compartimentos ambientais, água, ar e solo, eles se comunicam quimicamente. Não tem uma barreira assim, não, solo, eu não falo com a água. Fala assim. Não tem uma barreira, o ar não vai falar com a água. Vai falar assim. Quimicamente, todos eles conversam. Aí você tem um combustível inflamável, que obviamente ele é derivado, né, de petróleo e hidrocarboneto, que é rico em carbonos orgânicos voláteis. E agora? Todos os compartimentos ambientais foram afetados. É uma coisa simples, que tem uma repercussão gigantesca. Imagina uma refinaria de petróleo, que a gente comentou mais cedo. Imagina um aterro sanitário, imagina uma estação de tratamento de efluentes. Imagina, como por exemplo, o que pode acontecer numa estação mineral. Bom, aí a Bianca faz alguns comentários aqui. Se pegar fogo também, terá contaminação do ar, com certeza, perfeito. Né? Ele coloca aqui, além da possibilidade de contaminar a água utilizada pela população, com certeza,
acabar com o suprimento de água de uma cidade inteira. Pode sim. Aí, prevendo os riscos, é possível criar estratégias e planos e estratégias de prevenção. Sim, perfeito, Mirna, exatamente isso. É por isso que a gente fica bitolado. Essa é a palavra certa. Para analisar risco, você tem que ficar meio bitolado. Você tem que ficar olhando as coisas, o que pode acontecer, sabe? Se não acontecer isso, pode acontecer aquilo. Se der pane nesse equipamento, pode acontecer aquilo. Se virar o caminhão, pode acontecer aquilo. Se o solo não for bem compactado, pode acontecer aquilo. Se o sistema de tratamento, né, sei lá, o ciclone de emissões atmosféricas não estiver funcionando bem, vai acontecer aquilo. E assim sucessivamente. Então, essa é a pergunta-chave. O que aconteceria se? Aguardem isso para a vida de vocês. Você pode nem saber como realizar, né, uma análise de risco utilizando uma matriz de risco. Mas se você sair dessa disciplina, né, sabendo bem que a análise de risco deriva basicamente de uma metodologia simples como essa, eu fico feliz. E que você exercite isso nas suas práticas. Tá? Joana, você quer fazer algum comentário? Sim, não, talvez, quem sabe. Então, bora lá. Vamos voltar aqui para a apresentação. Caso vocês queiram, tá, gente? Fiquem à vontade. Fala aí, não tem... Então, a gente chega, né, agora no conceito de identificação, avaliação, análise de riscos, que é um conjunto disso tudo. Né? A análise de riscos ela vai ter como objetivo responder uma ou mais das seguintes perguntas em uma determinada situação. Então vamos lá. Quando eu realizo uma análise de risco, eu vou querer saber quais os riscos presentes na empresa e o que pode acontecer de errado. Aquilo que a gente conversou, o que aconteceria se... Eu também vou querer saber qual é a probabilidade de ocorrência de acidentes devido aos riscos que eu identifiquei, riscos presentes. Eu também vou querer saber quais são os efeitos e quais são as consequências desses acidentes. Eu também vou querer saber como poderiam ser eliminados ou mitigados esses riscos. Queridos, se vocês conseguirem compreender bem o propósito dessa aula de hoje, que é uma apresentação geral do conceito de risco, e se vocês conseguem responder essas 4 perguntas durante a elaboração de uma avaliação, uma análise de risco, vocês já estão produzindo uma avaliação, uma análise de risco. Existe uma norma que recomenda alguns passos, a gente vai ver aqui, mas em síntese a norma segue mais ou menos essa diretriz. Não é à toa que isso está aí. Dessa forma, a gente pode entender que analisar um risco é identificar, discutir e avaliar as possibilidades de ocorrência de acidentes, qual for a natureza desse, na tentativa de se evitar que estes aconteçam e que, caso ocorram, identificar alternativas que tornem mínimos os danos subsequentes a esse acontecimento. É isso. Se vocês querem saber o que a gente vai fazer ao longo das próximas, sei lá, 16 semanas, é isso. É nisso que a gente vai trabalhar. O que a gente vai fazer, desenvolver uma série de ferramentas com vocês para que vocês consigam identificar, discutir e avaliar riscos ambientais. Beleza? Importante isso, hein? Se tivesse uma prova, ia cair na prova. A análise de risco, ela consiste em um exame sistemático de uma instalação ou de uma situação, de um contexto, para identificar os riscos presentes e formar uma opinião sobre a ocorrência potencialmente perigosa e suas possíveis consequências. Possui generalidades e abrangência, podendo ser aplicado em qualquer situação produtiva. Um ponto importante
dessa fala do Caertler, que é um dos autores que eu mostrei para vocês no nosso primeiro encontro, é que o Caertler, ele faz assim, sabe quando você coloca um laço de fita? É o que ele faz aqui. O Caertler, quando ele fala que a análise de risco consiste em um exame sistemático, significa dizer que você não vai realizar uma análise de risco e acabou. Não. A situação vai mudar de acordo com o estágio da atividade. É por isso que eu analiso riscos nas etapas de pré-implantação, planejamento, né, instalação, operação, encerramento, pós-encerramento, porque tudo depende do contexto de risco ao qual a atividade está submetida naquele momento. Então, não achem vocês que, ufa, fiz a avaliação de risco, acabou, que bom, terminou, acabou meu trabalho, estou feliz, tchau. Não. A análise de risco é um exame sistemático. Ele não acaba quando termina. Muito pelo contrário, você tem uma base para tomada de decisão naquele momento. Mas não significa dizer que esse cenário não pode mudar na sua próxima análise. Agora, qual é a frequência que eu defino para essa reanálise? Aí depende, meus amigos. Depende muito. Depende muito mesmo. Não tem nem um valor para passar para vocês. Depois desse nosso bate-papo, vocês acham que ficou clara a distinção entre risco e perigo? Em geral, nesse momento, eu já sei a resposta e sempre tenho algumas dúvidas, né? Por isso que eu estou trazendo um pouco mais de informação sobre essa distinção. E com isso, eu vou ampliar a distinção entre risco e perigo, trazendo também o olhar de dano, impacto e poluição. Tudo com foco, obviamente, as questões ambientais. Então, eu estou dando mais um direcionamento para a pauta, digamos assim, da nossa análise de riscos. Para Gamboa e Caputo e Filho, o conceito de risco pode ser entendido como o perigo, a probabilidade ou a possibilidade de um infortúnio, algo ruim, insucesso ou resultado indesejado ocorrer. Então, a visão deles é o perigo, a probabilidade ou a possibilidade de acontecer algo indesejado. Segundo Larson, no contexto do gerenciamento dos projetos, o risco pode ser entendido como um evento ou uma condição incerta que, se ocorrer, terá um efeito positivo ou negativo sobre os objetivos do projeto. Canejo, existe risco positivo? Sim, existe. E aqui a gente vai aprender o seguinte: o risco positivo é uma oportunidade. É algo que pode acontecer e que, se acontecer, vai ser bom. E até existem várias oportunidades ambientais nas atividades que a gente vai avaliar. E o risco negativo? O que é? O risco negativo é uma ameaça. Ameaça, sim, ao meu negócio, uma ameaça ao meu projeto, uma ameaça à minha atividade, seja lá o que for. Ambos são incertezas. Tanto a ameaça quanto a oportunidade são incertezas, de fato. Agora, a gente precisa entender o seguinte: ambos também estão no campo do planejamento. Não há certeza quando a gente faz a avaliação de risco. Não é certo que vai acontecer. Pode ser, assim, numericamente muito favorável, mas é que nem previsão do tempo. Tudo leva a crer que vai chover amanhã e não chove. Tudo leva a crer
que não choverá amanhã e chove. A probabilidade é cruel. Ninguém nunca vai ver uma probabilidade 100%. 99,99999? Sim. Que não tem a certeza absoluta dos fatos. Vale salientar que riscos são, na verdade, incertezas, como a gente comentou. Fato é que, caso o risco se concretize, ele pode trazer consequências positivas ou negativas. E a gente vai relembrar um pouquinho o que diz a matriz SWOT. Vocês conhecem a matriz SWOT? Já trabalharam com matriz SWOT alguma vez na vida? Respondam aqui no chat, por favor. Ah, pô, que bom. Qual disciplina que vocês trabalharam com matriz SWOT? Vitória não. Vitória, por enquanto, não. Sara também não. Vocês trabalharam em alguma disciplina aqui da universidade? Projetos 2, né? Legal. A análise SWOT é uma análise de cenários, né? É muito utilizado. A gente consegue fazer análise de quadrantes, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, né? Ambiente interno de um projeto e ambiente externo de um projeto, que pode ser aplicado também a empreendimentos. É muito utilizado em planos de negócio e também na definição de estratégia. Na missão, visão, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, a gente sempre faz uma análise SWOT para reconhecer o ambiente que a gente está inserido, né? Acho que sim, tem chance então. Vitória, tem chance então. Então, de certa forma, isso é bom, porque você já conhece um bocadinho desse termo. Né? Pelo menos a maioria da turma que está aqui já conhece um bocadinho desse termo, já sabe mais ou menos como é que funciona. Né? Sim. Com certeza, que bom. É um exercício comum, né? A gente faz, eu lá na pós no MBA em Planejamento e Gestão Ambiental, a gente faz em algumas disciplinas análise SWOT e ajuda bastante a gente a se posicionar. É muito bom fazer isso quando a gente vai avaliar a estratégia, de uma maneira geral. Então, toda vez que vocês verem planejamento estratégico, em geral tem também uma pegadinha ali, pegadinha não pelo sentido ruim, né, mas tem uma pegada também da análise SWOT, que isso é muito importante. Bacana, Larissa. Só a Hanna que está escrevendo, só esperar ela terminar, e aí eu volto para o modo apresentação. Sem problema, Hanna. Sem problema nenhum. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o modo apresentação. Bom, galera, a pegada é exatamente essa da análise SWOT. Assim como na metodologia SWOT, as consequências negativas são chamadas de ameaças, as positivas são chamadas como oportunidades. Em síntese, né, a gente pode entender o conceito de risco através desse fluxo. Tá? Existe uma situação de risco? Se não, a gente desconsidera. Né? Na nossa lógica, vai ser mais ou menos o seguinte: qual é o ponto de partida da situação de risco ambiental? O ponto de partida é a identificação de um impacto ambiental significativo. Se há um impacto ambiental significativo, eu já sei que existe risco. Se o impacto ambiental não é significativo, eu não considero risco. Lembrando que eu tenho impacto ambiental positivo e negativo. E eu posso ter um impacto ambiental positivo significativo. Então, existe a possibilidade de eu avaliar os riscos positivos, ou seja, as oportunidades dessa atividade. Da mesma maneira que existem impactos ambientais negativos que têm elevada significância e, com isso, eu avalio as ameaças dos mesmos. Então, se existir uma situação de risco, sim. Qual seria o impacto? Eu preciso analisar se é positivo ou negativo. Sendo positivo, eu entendo como uma oportunidade. Sendo negativo, eu entendo como uma ameaça. Tá? É bem importante isso, porque lá na frente, quando a gente for trabalhar as matrizes de risco, a gente vai voltar nesse assunto. Já o conceito de perigo,
né, ele é um pouquinho diferente, né, que a gente até conversou, mas eu acho que vale sempre a gente reforçar. Né? Uma situação ou uma condição que tem potencial de acarretar consequências indesejáveis. Ou seja, o perigo, como eu mencionei anteriormente, ele é a fonte desse risco. O perigo, ele é a fonte do risco. E o que é o perigo? É essa situação que tem potencial de causar algo ruim. Eu aqui brinquei com vocês sobre um grupo de leões famintos, mas a gente pode pensar nas atividades poluidoras, N situações poderiam ser desenvolvidas a partir desse olhar. Então, se vocês fizerem um exercício rápido, tentem imaginar uma atividade produtiva que vocês conhecem bem. Tentem imaginar um posto de gasolina, que vocês certamente já tiveram ali em algum momento em um posto de gasolina e puderam observar uma rotina de operação. Se alguém já teve a oportunidade de trabalhar numa fábrica, sabe mais ou menos o que pode acontecer de errado nas operações. Tenta pensar quais eram as situações de perigo que você vislumbrava ali. Tenta pensar quais eram os riscos. É um exercício interessante de ser feito. O perigo ele também pode ser entendido como uma fonte ou uma situação com potencial de dano em termos de lesões ou ferimentos para o corpo humano, ou de danos à saúde, ao patrimônio, para o ambiente, para o local de trabalho, ou uma conjugação de todos esses. Tá? Então é importante, né, lembrar perigo, fonte e o risco. Se vocês lembrarem isso na aula de hoje, eu já estou feliz. Fato é que um único risco pode ter várias causas, como eu já havia mencionado anteriormente. E no caso da sua materialização, um único risco pode ter vários efeitos. Haja visto aquilo que a gente conversou um pouco antes sobre o tombamento de uma carreta repleta de combustível. Um evento levou a N situações que causaram danos. Vejam só a complexidade de se estudar isso. Por esse motivo, Silva, 2016, ressalta que é importante compreendermos o conceito de risco em termos de seus componentes básicos. E quais seriam esses componentes básicos? Primeiro, evento de risco, que é composto da relação simples de causa e efeito. Por isso que a gente vai entender a causa de um risco ambiental, um impacto ambiental previsto. O impacto é a causa, o efeito é o dano. Entendeu? O risco vai estar no meio. Risco de ocorrer um dano. A causa, o impacto que foi mensurado. O efeito, o dano que pode ocorrer ou não. Mas só um interregno aqui, tá? O dano, efetivamente, ele só é usado no ambiente jurídico, quando há efetivamente a materialização do mesmo. Significa dizer que o dano é a poluição que causou algum impacto a terceiro. Ou seja, o dano, ele nada mais, nada é do que efetivamente a própria poluição. Mas como ele afetou a vida de um terceiro, ou prejudicou a fauna, a flora, a gente converte ele em monetário. Esse impacto ele vai virar um valor, por isso que a gente tem técnicas de valoração ambiental, ele vai virar um valor a ser incluído dentro de um processo judicial. E geralmente tem, né, perícia envolvida, é claro. Então, temos um evento de risco, que é composto de causa e efeito. Né? O outro componente básico de risco é a probabilidade, que a gente já conversou. Probabilidade da ocorrência desse evento. E temos também o impacto. O impacto nada mais é do que a intensidade, a magnitude da ocorrência desse evento, caso o mesmo venha efetivamente a ocorrer. Logo, a gente pode entender, né, que o risco ele é o produto
entre a probabilidade de ocorrência de um determinado evento e a intensidade dos seus impactos. É algo que a gente já vem conversando desde a nossa aula passada, né, que risco R é igual a P de probabilidade multiplicado por I de intensidade, ou N de magnitude. Professor? Diga. Oi, desculpa, é porque a gente está falando aqui no chat e não está tendo como ver a sua tela compartilhada. Desculpa. Obrigada. Agora vocês estão vendo? Sim, sim. Deixa eu voltar aqui só. Foi mais ou menos o que eu falei mesmo, né? E eu comentei aqui a questão do evento de risco, né? Depois a probabilidade, depois o impacto ou intensidade. Foi a minha fala seguinte, né, que o risco é igual ao P de probabilidade multiplicado pelo I de impacto, que pode ser impacto ou magnitude, né? E que nos leva, em ato contínuo, né, a uma definição proposta pela ISO 31000, revisão de 2018, que é a norma internacional que versa sobre a construção de estudos de análise de risco e, consequentemente, gerenciamento dos riscos. Tá? Essa norma é um guia. Eu não vou ficar somente focado nela, vocês vão ver. Eu tenho, na verdade, um espaço para ela lá no final do nosso curso. Eu gosto mais das metodologias quali e quantitativas propostas pelo Guia PMBOK. Tá? Mas, óbvio que o Guia PMBOK também segue as próprias diretrizes da ISO, não tem por que ser diferente. Só que ele faz aquilo que eu acho que a ISO não conseguiu fazer, que é deixar esse processo mais interessante, né? Então, segundo a ISO, a gente tem o seguinte: o conceito de perigo, ele é o potencial de causar danos, né? Eu acabei tirando aqui, ou seja, a fonte efetiva daquele risco. O risco, ele é a probabilidade da ocorrência de um ou de uma sequência de perigos que não se determina, mas sim avalia ou se estima. É algo que a gente observa para poder fazer uma análise sobre. Os riscos, obrigatoriamente, precisam ser graduados. Não tem que fazer graduação, né? Ele precisa ser graduado, precisa ter uma escala de avaliação. E é óbvio, né? A ISO ela faz uma sugestão simples, né? Que a gente defina o risco em alto grau, high, médio grau, moderate, baixo grau, que é low, e desprezível, que é mid-low. Falei errado. E a gente tem o conceito de severidade. Né? Severidade é a magnitude de um perigo, ou um grau de consequência, que pode ser mais ou menos elevado. Ele vai envolver gravidade e também vai variar de acordo com a suscetibilidade do meio. Bom, mas quais são os riscos que a gente está submetido? Né? A gente vai chegar lá nos conceitos de poluição, etc., que são o foco seguinte. Mas a gente está submetido a uma série de riscos. Na literatura, a gente vê basicamente esses que estão aí colocados. Riscos ambientais, riscos externos ao projeto, riscos de projeto, como tudo aquilo que não vem interno, mas externo, algo que precisa ser monitorado em função das partes interessadas no meu projeto. A gente tem riscos empresariais e riscos de projeto. A gente tem riscos tecnológicos, que obviamente a gente já sabe quais são derivados do uso da tecnologia. E a gente tem os riscos operacionais. A gente poderia ter aqui os riscos de saúde, que também não entraram, mas poderiam entrar nessa lista. Ou seja, a gente tem uma área muito ampla de atuação nos riscos, muito ampla. E a ISO 31000 passa por todas essas áreas. Riscos financeiros, tudo poderia entrar aqui. Mas é claro que o nosso foco é dar esse zoom aqui e falar dos riscos ambientais. Tá? Então a gente precisa começar a definir um pouco melhor esse conceito de risco ambiental. Um pouquinho melhor, só para que a gente possa, né, entender um pouco mais. Bom, vamos tentar imaginar situações esdrúxulas como essas que a gente está vendo aí. São coisas que podem acontecer no dia a dia.
Muitos impactos ambientais negativos identificados em uma avaliação de impactos ambientais somente vão se manifestar em casos de mau funcionamento da atividade. Mas isso não quer dizer que eles não tenham riscos. Vocês entendem? O fato de eu identificar um impacto não significa dizer que ele vai ocorrer. E o fato de eu identificar esse impacto pode ser, inclusive, infelizmente, algo não previsto. Como assim? Você vai identificar um impacto não previsto quando ele ocorre. Então, eu tenho todo o esforço para fazer lá uma avaliação de impactos e depois jogar isso para uma análise de risco, e eu posso ter esquecido de algumas coisas. Esquecido ou não pensado. Eu posso sequer ter cogitado aquela possibilidade e aquilo acontece. Certamente, ninguém imaginaria que um carro ia explodir assim, como esse GIF aí está mostrando. Por que esse carro explodiu? Certamente é algo não previsto. E isso também pode acontecer com as questões ambientais. Por exemplo, em condições normais, não se espera que um carro sofra acidente. Mas, ao perder o controle do veículo, o motorista pode causar o tombamento do veículo, com consequente rompimento, vazamento e contaminação das águas superficiais, do solo, água subterrânea. Além disso, o veículo pode vir a explodir e levar ao óbito indivíduos que, infelizmente, estão próximos ao evento. Fazendo uma síntese de tudo aquilo que a gente conversou logo no início da aula, né, sobre a aparição do IT no meio da rua. Você consegue imaginar riscos ambientais do rompimento de uma barragem de rejeitos? Bom, infelizmente a gente teve uma escola em 2015 e a gente teve uma outra escola em 2019. 2015, Mariana. Todos vocês conhecem bem. Poucos mortos, comparado a Brumadinho, poucos mortos, mas prejuízos incomensuráveis de biodiversidade. Brumadinho, 2019, muitos mortos, mais de 300. A extensão do dano ambiental foi bem menor, o volume vazado foi menor, mas o prejuízo de vidas foi muito mais significativo. Queridos, olha isso. Eu acho que não tem palavras para descrever a tristeza, a decepção técnica de ver um acidente dessas proporções ocorrer. Não precisa ser muito especialista na área para fazer algumas constatações. Jamais uma barragem de rejeitos com essa categoria ela ia romper se não tivessem feito algumas besteiras. Vejam o impacto, vocês estão vendo aí um trecho desse rompimento. Gerou uma onda que, certamente, nessa imagem que vocês estão vendo aí, tem no mínimo 6 metros de altura. Uma onda essa que se arrastou por muitos quilômetros, que afetou corpos hídricos, que carregou árvores, mais uma centena de animais, espécies que estavam ali. Levou mais de 300 vidas. Isso é uma atividade na qual a gente precisa ter uma avaliação de risco constante. Por quê? Porque se essa barragem romper, os danos são catastróficos e foram, e se mostraram-se. Então tem sucessivos erros, injustificáveis erros.
É para isso que a gente faz análise de risco ambiental. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quais são os riscos ambientais associados às barragens de regime? Vou colocar aqui e vai ser o nosso, digamos assim, fim da aula de hoje. Deixa eu só abrir o meitímetro, só um minutinho. Agora foi. Acessem aí, seja no computador, no celular, como vocês acharem melhor. Acessem aí www.menti.com e entrem com esse código que está aí, 25 18 17 3. E respondam. Vocês não precisam se preocupar muito em ser mega precisos agora, mas diante do que vocês sabem, que vocês acompanharam, do rompimento de Mariana e do rompimento de Brumadinho, escrevam aí um parágrafo, alguns itens, digamos assim, no qual vocês informem quais são os riscos ambientais associados às barragens de rejeito. Queridos, entendam, aqui eu não estou buscando certo e errado, não tá na hora disso. Isso sequer é uma atividade avaliativa. Aqui eu estou buscando só uma coisa, que vocês reflitam sobre os riscos ambientais na percepção de vocês nessa atividade. Então vamos dar um tempinho para vocês irem preenchendo, tá? Deixa eu ver aqui que acho que a galera... tem vocês me avisando que a tela não estava compartilhada. A Hanna faz um comentário aqui. A empresa que eu trabalho faz investigação confirmatória depois da avaliação preliminar no solo, onde já teve atividade de proteção aos poluidores. Entendo melhor desse assunto na prática. Tem muito a ver com essa disciplina. Total, Hanna, total. A gente faz análise de risco também para isso, né? Tem total a ver. Você está ali no olho do furacão da resolução Corona 420. Obviamente que ela versa especificamente sobre, né, áreas contaminadas, né? Mas a gente faz análise de risco também para áreas contaminadas. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Espero contribuir com a sua formação nessa disciplina. Então vamos lá, gente. Enquanto vocês estão preenchendo aí, respondendo essa pergunta, eu vou abrir aqui a plataformazinha de notas, de faltas, para poder ir lançando, tá?
Olha lá, galera. Bianca tá aí, Felipe tá aí, Gabriel tá aí, Rosana não tá aí hoje. Júlio também não. Larissa tá aí, Lucas tá aí. Tem 2 Lucas, então tem 2 Lucas aqui também. Mirna tá aí. Paula não tá aí. Hanna tá aí. Sara tá aí. Vitória tá aí. Yuan tá aí. Yuan, eu falo o seu nome certo? Eu sempre fico nessa dúvida. Eu já dei aula para você há alguns períodos, eu sempre fico nessa dúvida. Eu falo certo o seu nome? Me ajuda. Explica para mim. Como é que fala o seu nome? Ah, então tá bom. Então eu fico mais feliz. Já fiz a chamada de hoje, tá, gente? Foi. Exatamente, Hanna, exatamente. A gente vai usar um pouco disso, óbvio. Mas aí, é claro que na sua rotina de trabalho, né, você tem uma metodologia tal que você segue, né, mas o que a gente vai fazer é isso. Né? Essa metodologia é derivada da experiência das pessoas que trabalharam nessa empresa, desenvolveram, né, obviamente, algumas práticas nessa empresa que levaram a algumas planilhas, alguns critérios, algumas diretrizes. Né? Vocês vão ter aqui uma visão minha, né, profissional, que está baseada na minha experiência, nas normas e, obviamente, nas boas práticas que na minha vida profissional eu passei por aí e acabei aprendendo e aplicando também em algumas empresas, tanto em consultorias que eu já fiz, né, quanto na época que eu estava no INEA, quando eu comecei, digamos assim, a desenvolver um pouco mais um olhar crítico sobre isso. Tá? Então é isso que a gente vai fazer mesmo, a gente vai aprender, né, a avaliar essas consequências, a gente vai primeiro aprender a avaliar todos os impactos ambientais, que eu acredito que nas próximas semanas a gente chegue lá, a gente vai aprender a avaliar os impactos, e depois a gente vai aprender a avaliar os riscos derivados desses impactos, que é, dentro dos critérios, a gente vai ter avaliação de curto, médio e longo prazo. Vocês vão ter acesso aqui a todas as informações. Estou querendo aqui adiantar. A gente não chega a fazer um plano de atendimento à emergência, tá? Não chega não, acho que não pede, mas a gente vai fazer a estrutura de um estudo de análise de risco. Tá? O PAI é um derivado do estudo de análise de risco. A gente faz o estudo de análise de risco, vê as atividades que são mais significativas, né? E aí a gente faz um plano de emergência para aquelas situações críticas, onde a gente vai identificar os riscos críticos, as emergências críticas, e a partir disso desenvolve um plano para isso. Mas, obviamente, o PAI ele é derivado de um estudo de análise de risco. Só que tem algumas coisas no mercado, né, que são meio, assim, tem determinados riscos, atividades que já são categorizados como extremamente sérios e demandam de um PAI, né? Então, às vezes nem precisa de análise de risco para fazer um PAI, porque se for alguma coisa demasiadamente conhecida. Sim. Eu já botei lá no Canvas. Eu já botei lá no Canvas e eu acho que eu mandei para vocês já no nosso primeiro encontro. Eu acho que eu mandei e está lá no Canvas também a unidade 1 e 2, se não me engano. Tá? Porque eu estou fazendo uma revisão, já tem 2 semanas que eu não consegui fazer a revisão. Mas eu comecei a fazer uma revisão e pretendo terminar aí assim que as coisas ficarem um pouquinho mais tranquilas. Deixa eu voltar aqui para o nosso Mentimeter para ver o planejamento aqui das ações de vocês, o que vocês entenderam por serem ações de risco associadas à barragem de rejeitos. Vamos começar com esse primeiro aqui. Quais são os riscos ambientais associados às barragens de rejeitos?
O colega diz o seguinte: o risco de rompimento, consequentemente mortes, apropriação de moradias, etc., afeta a vida da fauna, da flora da região, afeta diversas propriedades do corpo hídrico, sua classificação. Perfeito. Tudo isso tem a ver com risco. Lembrando que, na verdade, não é lembrando, é só complementando, né? Quando a gente faz uma análise de impacto, a gente talvez não vá tão fundo no detalhamento. Então, assim, a gente pode ter lá um impacto ambiental que é, por exemplo, a alteração da qualidade do solo naquela região, naquele ponto, naquele lugar onde houver o vazamento. O que a gente vai fazer, quando for analisar os riscos, é dar uma escala quantitativa para essa alteração. Não sei se ficou claro para vocês. Ou seja, com esse impacto, que é a alteração da qualidade, eu vou ter que definir algo numérico que represente muito ou pouco. Então é um nível de detalhamento, porque eu posso ter uma alteração da qualidade de solo baixa, isso pode representar um risco baixo. Ou eu posso ter uma alteração da qualidade do solo alta, isso pode representar um risco elevado. Então a gente vai precisar detalhar um pouco mais. Mas a colocação é perfeita. O outro colega coloca aqui. Ah, não, foi esse que eu já coloquei. Coloca o seguinte: poluição do solo pela grande concentração de resíduos sólidos e líquidos em uma determinada área e o assoreamento dos corpos d'água. Perfeito. Isso também são diversos riscos associados, né, ao rompimento de uma barragem. Outro colega colocou a degradação da qualidade da água, o assoreamento dos cursos d'água, a alteração da vazão dos rios e a degradação da paisagem. Vocês veem que parece que é quase que um telefone sem fio, né? É isso mesmo. Vocês vão complementando o olhar, é isso que eu quero. Essa atividadezinha aqui, que não é avaliativa, tem exatamente essa pegada. É vocês verificarem que, às vezes, o seu olhar ele não está profundo o suficiente, e vocês veem, a partir da fala do outro, que pode ser mais. É o que aconteceria ser. Lembra que a gente conversou? Tenta exercitar sempre isso. Vocês vão vendo que, ao longo do tempo, vocês vão se complementando e vão fazendo uma análise de riscos mais completa, mais sofisticada, digamos assim. Esse colega colocou assim: destruição da flora e fauna do local afetado, contaminação das massas d'água devido à presença de metais pesados, risco da saúde da população, direto e indiretamente, diretamente com o impacto, indiretamente com a contaminação. Perfeito, muito preciso, isso mesmo, né? Ausência de paz para as barragens de DPA alto, por exemplo, coloca em risco a vida de pessoas que residem ajudante desses empreendimentos. Esse é um dos riscos, né, entre vários outros que a gente tem, né? Perda de fauna, de flora, contaminação dos cursos hídricos, perda de habitats e assoreamento. Perfeito, é isso mesmo. Também é isso, né? Esse colega coloca assim: risco de rompimento, vazamento e, consequentemente, alagando áreas, destruindo mata, fauna, alargar a área, mostra a população ao redor, infiltração de rejeitos no solo, poluição de corpos hídricos existentes, além da contaminação do lençol freático. Perfeito, perfeito. Risco à vida humana, destruição de ecossistemas, contaminação do corpo hídrico e degradação ambiental. Percebam que todos vocês falaram temas correlatos. O que a gente vai começar a exercitar a partir, obviamente, do conteúdo e das aulas que a gente vai ter nos nossos próximos encontros? Esse olhar da gente conseguir separar, porque aqui ainda está meio confuso, vocês vão entender ao longo das próximas aulas. Aqui ainda está um pouco misturado impacto com risco. Todos vocês, apesar do esforço, vocês foram ótimos para mim, nota 10, né? Todos vocês confundiram impactos com riscos. O risco precisa ter um elemento mensurável. Isso a gente vai ver. O risco precisa ter algum critério qualitativo para que eu possa avaliar. O risco é um detalhamento a mais do meu impacto. Todos vocês acabaram simplificando. Vocês vão ver isso.
a gente vai precisar diferenciar o que é aspecto, o que é impacto e o que é risco. Mas isso a gente vai fazer na aula que vem. Na aula que vem ainda não, mas a gente ainda vai ver muita coisa, né, muitos conceitos nas próximas aulas para conseguir fazer isso. Queridos, então é isso. Né? Vou parando por aqui, já são 8h05. Acho que não adianta a gente avançar um bocadinho mais. Né? Acho que está bom por hoje, senão a gente vai entrar num outro tema que vai acabar sobrecarregando a aula de vocês. E a gente termina o nosso bate-papo de hoje por aqui. Então, eu tenho um canal lá no YouTube que eu estou colocando. Deixa eu botar aqui o link para vocês do canal do YouTube. Eu coloquei a primeira aula já e terminando essa aula aqui, eu recebo um linkzinho com ela e eu faço o download e depois eu faço o upload no YouTube, que não vai direto para o YouTube. Deixa eu achar aqui meu canal no YouTube. Tem lá um monte de coisa lá que eu ando postando, tá? Se vocês quiserem lá, fica à vontade. Compartilha com os amigos, com os inimigos também, se quiser. Eu não estou virando youtuber não, tá, gente? Nem influência digital, nada disso. Não tenho paciência para isso. Mas eu acho que é interessante estar sempre compartilhando com vocês. Né? Eu vou compartilhar o link da primeira aula, porque eu ainda não sou assim, muito nativo do YouTube. Eu não sei fazer muitas coisas ainda, eu fico meio na dúvida. Tá? Mas eu vou compartilhar com vocês o link da primeira aula no YouTube, aí vocês já acessam o canal, dão um like lá, que amanhã mesmo eu vou estar subindo o material, e aí vocês já vão receber a notificação. Eu estou aqui rumo aos meus 10 inscritos, sabe? Eu estou nessa pegada. Não estou indo muito além disso, não. Cadê vocês? Aí, pronto. Deixa eu ver quantas pessoas já tem no canal. 12 inscritos? Eu já passei de 10, gente. Olha só. Tô bombando, hein? 12 inscritos, cara. Que maravilha. Eu já ganho aquela placa de quê? De nada, né? Absolutamente nada do YouTube. Bom, galera, então clica aí no link, acessa lá o canal, pega o vídeo se vocês quiserem. Tá? Quem quiser assistir de novo, assiste. Né? E, em suma, vocês já sabem tudo muito mais do que eu. Galera, um grande abraço a todos. Estou interrompendo agora a nossa gravação. E até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Um abraço.